Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Cote Informática, Escola de Nerds. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com Ângela Graciele. Ângela é professora de idiomas, né, especificamente inglês. Ângela é minha amiga. Ângela, seja Mesmo. muito bem-vinda ao podcast da Eu que Cote. agradeço esse grande convite. Muito obrigada. E espero que hoje você traga, né, todo o seu saber para a gente compartilhar com os nossos alunos e a gente discutir esse cenário desse mundo globalizado, né, e a necessidade de se aprender o inglês. Porque Uhum. desde que eu me entendo como gente, o inglês sempre é requisito básico de todos os currículos que, seja profissional iniciante, seja um muito avançado, é, é necessário falar inglês. Na minha Exatamente. época, quando eu comecei a entrar no mercado de trabalho, Ângela, o inglês já era necessário, a gente não tinha Hum, nem um mundo conectado em rede como é nos dias atuais. verdade. Então, Olha Ângela, seja extremamente bem-vinda, se muito obrigada. apresenta, fala da sua experiência profissional, das empresas para qual você já prestou serviço, para nossa audiência entender quem é a Ângela, né, e o quanto ela vai contribuir com vocês. Isso mesmo, olha, realmente isso que você falou tem tudo a ver. Aliás, eram dois pré-requisitos quando você começava a trabalhar: inglês e informática. Então, estamos nós duas aqui. Você saber pelo menos um pacote Office e também saber inglês. O porquê que o inglês hoje mais ainda do que antes, né? Porque você, no mundo globalizado, se comunica com todas as pessoas de todo o mundo, de qualquer língua, falando inglês. O inglês, né, a gente pode dizer assim, é a língua mais fácil de aprender. Aí todo mundo vai dizer: "Ah, não, porque eu já estudei inglês não sei quantos anos e não consigo falar". Mas se você for ver em relação aos outros idiomas, inclusive o português, se a gente aprende, eu falo para os meus alunos assim: se a gente fala português, aprende português, então a gente aprende qualquer língua, porque o português é super difícil. Difícil na parte gramatical, eu digo, né? A gente, só de pensar que no inglês não tem nenhum acento, olha como ajuda, né? Quer dizer, a gente tem que colocar acento para tudo quanto é lado no nosso idioma. Então o inglês hoje é uma assim, abre portas para você no mundo corporativo, né? Eu dou aula já há 20 e poucos anos dentro da área de inglês corporativo, mais para adultos, profissionais de várias áreas. Já dei aula na Vale, na Petrobras, sempre fazendo KPMG, em grandes empresas e cursos de inglês que dão aula para empresas, né? Assim como também cursos de inglês como CCA, eu fui coordenadora do WhatsApp, então também entrei também no mundo de cursos de inglês e ao mesmo tempo, que com a metodologia própria, cada curso, né? Além disso, os cursos que dão aulas de Business English. Então, inglês para viagem, inglês para preparar uma prova de proficiência em inglês. Então, hoje, eu estou autônoma, tenho vamos dizer, a minha empresa e trabalho exatamente ajudando as pessoas naquilo que elas precisam como um projeto. Eu faço com cada pessoa ou cada grupo um projeto suprindo a necessidade, o objetivo daquela pessoa, daquele grupo, né? Então, qual o objetivo? Eu quero participar de um congresso. Não sei, eu queria entender o congresso, então eu vou ensaiar, eu vou fazer tudo com aquela pessoa, entrar com o jargão, o vocabulário da área da pessoa. Então, eu vou fazer uma entrevista. Eu preparo, isso é impressionante, esse curso de entrevista, por exemplo. Eu preparo a pessoa para ela primeiro conhecer-se, saber quem ela é, para ela depois poder falar de tudo que ela sabe fazer, tudo que ela, vamos dizer, os sucessos que ela já teve na vida na hora de fazer uma entrevista. E não só ensaiando aquelas perguntas que o pessoal do RH normalmente faz. E, além disso, preparando aquela pessoa para fazer uma entrevista tanto em português como em inglês. Porque, às vezes, as pessoas, exatamente porque elas não conseguem falar em português bem, por isso que elas também, na hora de falar, imagina em inglês, né? Porque em inglês você já está nervosa, você já está num processo seletivo, as pessoas estão julgando você por aquilo que você falar. Então, eu me ensaio várias vezes para que a pessoa possa que é isso que é bonito mesmo, né? Todas as pessoas que fazem esse curso, elas falam, né? Olha, caiu exatamente aquela pergunta que a gente ensaiou. Eu fiquei super feliz porque eu estava bem.
Eu não estava, eu podia responder, eu podia falar de mim, e é esse que é o diferencial, quando você sabe falar dos seus talentos, quando você fala quem você é. E aí a pessoa, e não só eu fiz isso, fiz aquilo, trabalhei em tal lugar, aquela coisa bem. Então, quer dizer, é ampliar com o inglês. Eu costumo dizer que eu sou facilitadora, eu não sou professora de inglês, sou facilitadora. Eu facilito a pessoa para que ela possa se comunicar em qualquer lugar, em qualquer situação, usando o inglês, né? É esse que é Perfeito, o trabalho que eu faço, né? Então é bem perfeito. legal. Então, pelo que você está dizendo, existe a necessidade, né, da gente estar inserindo o inglês, nessa aprender inglês inserido no dia a dia, né, não tem que ser Exatamente. uma coisa mais formal, Não de você ter uma precisa. estrutura de começa por aqui, passa para esse Não. nicho, depois para esse, na sequência igual, o que Cursos de as inglês. escolas normalmente fazem, né. Exatamente. A tua metodologia, então, ela traz aquele ambiente em que a pessoa vai ser desafiada, né, ela tem necessidade daquilo, para o momento de sala de aula, seja ali Sim, no presencial ou sim, seja no ao vivo pelo Zoom, não é isso? exatamente. Então, por exemplo, eu dou aula para um médico. Eu faço com que aquele médico faça o que ele, a anamnese, que se chama, que é o tratamento que ele faz com o paciente em inglês. Como é que ele atende uma pessoa em inglês? Então é diferente de você usar um livro e você ter uma lição daquele livro e você seguir as lições do livro. Eu vou seguir exatamente o que você faz em inglês. Então, seu dia a dia, então você, como é que você atende, como é que você faz o diagnóstico, como é que você faz, então, um médico. Então, uma pessoa que é um vendedor, né? Estou também dando aula para um vendedor. Então, como é que ele aborda uma pessoa, por exemplo, para vender uma coisa em inglês, né? Como é que ele faz? Então, aquilo que você, no fundo, a pessoa traz, o que o jargão, o vocabulário, eu não sei, porque é da área, mas acabo de tanto falar com tantas pessoas diferentes, eu acabo aprendendo muita coisa. Eu também sou tradutora, então é interessante porque eu também tenho um vocabulário bem de outras áreas que me ajuda mesmo a ter um leque de possibilidades também na parte de vocabulário mesmo, né? Então a pessoa traz o que ela precisa para ela falar, ou, por exemplo, fazer uma prova de mestrado, doutorado. Então, ela traz todos os textos que ela lê daquele autor, e aí vai cair na prova isso, né? Então, a gente testa, a gente treina várias traduções daquele texto. Então, treina como a pessoa, se for para falar, como que ela atende uma pessoa, como é que ela fala com aquela pessoa, como é que ela faz o trabalho dela no telefone, business English, né? Então, a pessoa vai atender uma ligação internacional, como que ela fala, né, no telefone, que é a coisa mais difícil, né, porque a pessoa não vê a outra pessoa, então quando a pessoa já fala no telefone, é porque ela já está conseguindo se comunicar bem, então isso também a gente treina, escrever um e-mail, toda a parte de business, participar de uma reunião. Hoje em dia existem muitas international calls mesmo, que a pessoa coloca, às vezes, no Vibracall, e aí todo mundo participa daquela reunião com aquela pessoa do outro país, né? Então isso, quanto mais você souber fazer isso, mais você se diferencia no mercado. Quando você consegue escrever um e-mail e responder todos os e-mails em inglês, por exemplo, muita gente escreve, existem, assim, como que você começa, como você termina. Então, pelo menos um básico, você saber disso, aí depois o assunto, aí você vai desenvolver com a pessoa, mas existe um formato que você pode aprender. Então, no fundo, eu vou fazendo aquilo, eu formo, no fundo, a minha metodologia, se você estava falando isso, é um curso personalizado. Você me diz o que você precisa, eu formo através de vídeos. Todas as aulas têm vídeos, porque a gente simula outras situações e pessoas com outras pronúncias, então é muito bom para você ouvir pronúncias diferentes, né? Então, vídeos e simulações da situação para que você se encontre, e por isso não fica uma coisa chata, porque é o que você faz. O que você faz, só que vai ser em inglês, entendeu? E aí ajuda a pessoa a falar inglês. Que você aconselha, assim, para os alunos, né, que queiram começar a olhar para isso? Porque que acontece? Em TI, né, quando eles começam a programar qualquer coisa, ou trabalhar com banco de dados e tal, todos os termos técnicos Então, estão em em inglês. inglês.
Então eles têm esse contato ali no dia a dia deles, mas muitos deles não dominam a língua para se comunicar, e sim aquele inglês de comando mesmo, né. Sim, sim. Nós já conversamos há um tempo atrás sobre a sua experiência na área de TI, né, e você teve uma passagem por uma grande empresa onde você foi tradutora dos manuais durante muitos Muitos anos. anos. Isso. Eu já tenho a experiência de você ter atendido uma das nossas alunas aqui da COT com muito sucesso, que ela precisava de entrevista, Exatamente. né, mas assim, dá um norte para esse pessoal, entendeu? Vamos supor que ainda eles não estejam no momento de estarem contratando, né, o treinamento que a gente vai estar aí em parceria proporcionando. Sim. Que eles podem fazer antes de ter condições para contratar, né, o treinamento? Eu sempre penso assim, você precisa ver o que que realmente você o que atrai você. Não adianta eu falar para você, então lê um livro, a pessoa não lê nem em português, imagina se ela vai ler em inglês. Então, quer dizer, aquilo, eu gosto de filme, eu gosto de música, eu dou aula de inglês com música muito, porque eu acho que a música entra na pessoa e ela aprende inglês cantando, né? Então isso a música atrai todas as pessoas. Então vamos dizer, eu tenho até inclusive um curso gramática de inglês com música. Uma pessoa que está zero, não sabe nada de inglês, aí ela não gosta de inglês. As pessoas falam para mim, não gosta de inglês, mas precisa falar inglês. Então uma música só no presente, uma música no passado, uma música cheia de conectivos, uma música com preposições. E aí o que que ela faz, né? Que é interessante. Eu discuto, por exemplo, uma pessoa que queira começar, ela pode começar pela música, por exemplo. Uma música, não qualquer música, mas autores como grupos Coldplay, alguns grupos que você consiga entender. Eu digo assim, a letra, você ouve a letra inteira. E não pessoas que você ouve e não consegue nem identificar a palavra, né? Então, quer dizer, uma música, a pessoa quer ver um filme. Em vez de ver o filme inteiro, ela pode ver um extrato do filme, um pedacinho do filme, e tentar, naquele filme, puxa, não um filme de ação, mas um filme um pouco mais lento. Então, o que ela pode começar, eu acho que um grande parceiro meu é o Duolingo. Eu adoro o Duolingo. Não sei se Perfeito. vocês. Porque o Duolingo é vamos dizer assim, um aplicativo de graça que você pode usar. E lá, o que que é interessante? Jogo, né? Então, um jogo, uma brincadeira, uma coisa. Então, tudo que seja, que desperte. Quando uma coisa é difícil para você, você precisa, até em termos assim de, de metodologia, assim, quando uma coisa é difícil, você precisa ver o que que dentro daquilo que é difícil se torna um pouco mais fácil. Um pouco, alguma coisa que eu vá gostar mesmo naquela coisa que é difícil. Porque se já é difícil, eu já tenho uma certa prevenção. Eu já não vou com tudo naquilo lá, porque já é difícil. Para mim, na minha cabeça, já é difícil. Mas se eu quiser, eu tenho que botar um objetivo maior naquilo. Então, aquilo lá é difícil, mas eu quero me comunicar com uma pessoa que está lá nos Estados Unidos. Eu quero namorar uma pessoa que está lá nos Estados Unidos. Às vezes a pessoa até procura inglês para isso. Olha, eu conheci o rapaz, eu não sei falar nada. E puxa, então quer dizer, coisas assim que às vezes é um objetivo maior na sua vida, que vai fazer com que você se empolgue a começar a ver coisas. Tem sites bem básicos já, graças a Deus, assim, na parte de informática, na parte de vamos dizer, online, a gente tem muita coisa, muitos materiais para iniciantes. É só você colocar inglês para iniciantes e colocar uma coisa. Quando a pessoa faz um curso comigo, eu recomendo alguns sites bem básicos que são para alunos. E eles podem fazer. Tem gente que gosta de exercício, então faz exercício. Tem gente que gosta só de listening, aí só ouve ou então escreve, a pessoa quer fazer uma composição. Então, existem várias formas da gente tentar ter a atenção, vamos dizer assim, eu gostar de alguma coisa naquilo que eu estou fazendo que já não me é tão agradável. Eu preciso ter isso, porque senão eu não aprendo, entendeu? Quer dizer, a aprendizagem precisa ter alguma coisa, um interesse. Esse interesse é que faz a pessoa procurar ir para frente, inclusive passar por cima, né? Superar até essa dificuldade que a pessoa tem. Às vezes tem muita gente que vem para mim
Por exemplo, já perdeu várias oportunidades em emprego, não conseguiu falar numa entrevista e era a pessoa, nossa, isso aí realmente eu fico com muita pena, que as pessoas vêm chorando porque a vaga era para aquela pessoa. Sabia tudo, ela passou em primeiro lugar, só faltava a prova lá em inglês junto com uma outra pessoa. A outra pessoa era pior do que ela, mas sabia inglês. E como aquela vaga, a pessoa ia falar inglês o tempo todo, não dava para falar mais ou menos. Uhum. E a pessoa perdeu a oportunidade, né? E veio falar comigo, puxa vida, se eu soubesse, se eu tivesse treinado. Então, são essas coisas que a gente tem, isso que você está falando. Se treina agora, não perde, não fica pensando em uma outra possibilidade quando eu estiver numa entrevista, quando eu tiver uma possibilidade. É agora, quer dizer, eu sempre falo assim, a oportunidade vem quando a gente está preparado. Então, eu tenho que estar preparado, porque aí vem a oportunidade, eu pego. É aquele que Entendeu? sorte, né? Eu tenho até eu uso uma frase que eu peguei de algum lugar que é assim, a sorte sempre me encontrou trabalhando, né? É Ai, que isso, legal. né? A Exatamente sorte isso. sempre encontrou ele Exatamente isso. estudando e ele estava Exatamente. pronto Aí já naquela estava hora. pronto, né? É E me fala o impressionante. seguinte, quanto tempo uma pessoa precisa praticar diariamente para atingir um objetivo de se considerar, né, apta a falar inglês? Porque eu pego currículos de um monte de aluno que diz que fala, que é fluente e que na verdade, Não assim, é. não é, né? E eu nem tenho esse olhar tanto voltado para isso, mas eu vejo muitos amigos de recursos humanos reclamarem, né? Então, assim, como esse canal aqui é para a gente dar consciência, né? Em que Que demais. momento que essa pessoa deve colocar no currículo que ela é fluente em um outro idioma? Para não ser pega, né, desprevenida e assim, ficar mal, né? Perder a Então, oportunidade porque o que estava escrito não condiz realmente com o que ele é. fluente em outro idioma é fazer o que a gente está fazendo em inglês, por exemplo. Conversar com uma pessoa, se comunicar com alguém naturalmente. Eu sou capaz de fazer isso, de falar de qualquer assunto. Não é só do técnico, da parte, vamos dizer, que a pessoa, do trabalho dela. Se ela pode fazer fora do trabalho, conversar, como a gente está fazendo aqui, uma conversa. Se eu sei fazer isso em inglês, eu sou fluente. Fluente não é que isso que a gente, infelizmente, é isso que se faz nas provas de proficiência em inglês. Eles medem a rapidez que a pessoa para essas provas, a fluência vem pela rapidez. Então, eu tenho que, em 30 segundos, responder uma questão que é enorme. Só de eu ler aquilo lá, eu já demorei 1 minuto, mas eu tenho que responder em 30 segundos. Então, para eles, a rapidez na leitura, a rapidez na fala, a rapidez no listening é fluência. Fluência não é falar rápido. A gente vê um Obama tendo um inglês lindo, maravilhoso, e ele não fala rápido. Todo mundo consegue entender o Obama e é considerado um dos melhores speakers que tem, porque ele, além de ter uma dicção muito boa, ele sabe se comunicar muito bem ele é fluente na língua e ele sabe se comunicar muito bem. A fluência é comunicação, não é só fala. É como que você atinge a outra pessoa com o que você fala. Então, essa é que é a fluência. Então, se eu conseguir, vamos dizer, 15 minutos, 20 minutos por dia, aproveitando o que eu falei antes, né? Pegar um listening, um podcast, um vídeo, né? Alguma coisa. 15 minutos eu tenho, 20 minutos eu tenho, né? Não tem 1 hora. Mas às vezes uns 15 minutos, por isso que eu digo assim, o Duolingo, ele tem uma prática que por causa do jogo que eles têm lá, é de você 15 a 20 minutos todos os dias fazer um exercício. E aí você passa para um nível. Então eu percebi que se você faz isso realmente, você passa de nível e você fica com alguma coisa 15 minutos. É possível ficar com uma coisa 15 minutos. Então, quer dizer, e é possível você ter esse tempo na sua vida, né? Então, deixar de ficar vendo Instagram 15 minutos e conseguir fazer uma coisa dessa. Ah, mas o que que eu faço? Poxa, então, isso que eu estava falando, ou a música, ou alguma coisa que você possa realmente pegar aquela música e tentar ver aquele vocabulário em 15 minutos, o que que eu posso, o que que eu entendo. Pronto, no dia seguinte, então eu vou ver mais, vou ouvir a música, então hoje vai ser só listening. Então, quer dizer, sabe assim, eu
Eu posso ter um plano de estudo também, para mim. Um plano. E se a pessoa é de TI, ela pode não só ver a parte, vamos dizer, eh, que é o vocabulário, o jargão que a pessoa tem, que é mais fácil, né? Que é lógico isso aí, mas o que que ela poderia, se ela tivesse. É muito bom a gente fazer a simulação de situações. Vamos dizer que essa pessoa que é do TI, ela quer entrar numa multinacional. Que que ela, como ela falaria dela? Como que ela falaria do que ela faz? O que ela faz? O que ela sabe? Então, sabe treinar esse tipo de coisa? Porque às vezes a gente não sabe nem dizer o que a gente faz, né? Nem em português, imagina Uhum. em inglês. Às vezes as pessoas, eu acho assim, né? Por isso que eu falo que eu sou facilitadora, eu acho que elas complicam muito. As pessoas às vezes não sabem dizer quem elas são, o que que elas. Elas não sabem se posicionar, não sabem os talentos que elas têm, né? Então, quando a gente sabe, fica muito mais fácil falar daquilo que deu certo, né? Daquilo que. Porque teve casos de sucesso na sua vida. Então, você também conseguir numa entrevista, uma coisa, falar uma coisa dessa. Então, dá para 15 minutos por dia fazer alguma coisa. Dá, Perfeito, né? perfeito. Então, é questão da pessoa priorizar, né? Cada pessoa precisa se organizar para poder fazer isso, né? Então, não é ficar anos e anos no curso de inglês. Se ela pode ficar, como eu conheço gente que se formou em um curso de inglês bem conhecidos aqui, 6 anos de curso, 7 anos, não fala nada. Então, por que que acontece isso? E às vezes uma pessoa em um ano consegue. Por quê? Porque ela estudou, ela foi atrás, tudo que a gente faz na vida, idiomas, não vem o Espírito Santo iluminar a pessoa e a pessoa começa a falar. Isso, dom de línguas, isso existe, mas não é o dom de línguas que a gente precisa. Quando você precisa estudar, você precisa ver, você precisa se interessar e ir mais fundo, mas estudar não é uma coisa chata. É uma coisa agradável se você souber como estudar, se você tiver um plano de estudo mais acessível para cada pessoa, tá? Perfeito. Hoje, com as inteligências artificiais, né, com os Nossa, tradutores, com toda a tecnologia que estão disponível, o que eu percebo é que, assim, muitas pessoas, se apropriam da tecnologia para poder colocar todo o currículo dela em outro idioma. Se a entrevista é ali num chat, ele está o tempo todo usando a tecnologia. E na verdade ele não tem, né, essa habilidade de se comunicar e fica reprovado se a entrevista for ao vivo, nossa, aí frente a não dá. frente com o entrevistador, né. Aí não dá. Você que está do outro lado como avaliadora, né, que você percebe, assim, isso pega muito mal? Muito, muito. Então, o que que o ChatGPT, a inteligência artificial está aí para ajudar a nossa vida, não é para fazer o que a gente tem que fazer. Esse que é essa a diferença. As pessoas às vezes usam aquela ferramenta como a coisa própria para se fazer. É uma ferramenta, então eu preciso usar, eu preciso de alguém, a ferramenta você precisa pegar na ferramenta. É você que pega a ferramenta, né? E não a ferramenta por si só faz a coisa. Então, e aí quando a pessoa pensa que aquilo lá ela própria vai fazer, e a gente percebe numa entrevista, ou a gente percebe num currículo que foi todo traduzido pelo chat GPT, ou a gente dá para perceber, que ninguém fala também tão bonito, ninguém fala também assim, tão rebuscado, sabe? Quer dizer, as pessoas, a gente é normal, né? Quer dizer, a gente fala de uma maneira, então você sabe quando eu pelo menos percebo quando aquilo é humano e quando aquilo é mais máquina, entendeu? Então a gente precisa ser mais humano para liderar a máquina. Esse é que é o problema. Então quando a gente não é humano, a gente acaba ficando máquina e aí numa entrevista ou num processo seletivo, qualquer coisa, você percebe que a pessoa é máquina ou uma coisa que ela escreveu, né? Quer dizer, que ela é máquina mesmo, né? Agora, quando a pessoa, ela... Eu me lembro um juiz muito importante lá em Niterói, ele falou isso, que ele passou, ele tem aquele livro Como Estudar para Provas e Concursos, né? Muito conhecido, então que ele foi reprovado em 3 ou 4 concursos.
Aí ele resolveu fazer o seguinte: eu vou estudar tudo, assim, estudar, ficar o dia inteiro pegando, porque o juiz, né, eles precisam ter uma peça, né, então vem um assunto, eles têm que desenvolver aquele assunto, é uma peça que eles chamam, né, e desenvolver aquele assunto, escrever a peça, como que ele poderia, vamos dizer, absorver, ou o que que ele faria com aquele caso, né, então é um estudo de caso e a pessoa tem que se escrever, a prova. Então ele ensaiou vários casos dentro do assunto que deram para assim, para ele, ó, você vai ser tal assunto. Então, ele estudou vários tipos de casos. Então, disse que caiu exatamente um caso que ele tinha, que ele sabia. Ele pediu pro examinador me dar 10 folhas. Ele pegou ali e não parava mais de escrever. Pá, 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 porque como ele tinha tudo na cabeça, ele falou, tá tudo aqui. Ele estudou, e aí tirou 10, né? Ele tirou 10, foi primeiro lugar, realmente. E o examinador, quando viu que ele não parava de escrever, né? Falou assim, mas o que está acontecendo? Ele viu que ele não estava com nada, não estava copiando de nada, era ele. Ele falou, meu Deus, então quer dizer, ele estava pensando assim, eu posso fazer isso porque eu Tem a estudei. competência. Não foi, entendeu? Não foi, eu não li, não foi a máquina que fez aquilo. Eu virei a máquina no sentido de agora eu sei escrever tudo. E aí, quer dizer, e é possível fazer isso quando você faz a sua parte. E aí a máquina ajuda. Você faz a sua parte. Agora as pessoas falam aí, copy, essas coisas. Quanto mais eu consigo entender o que a máquina faz, mais eu faço uma cópia legal, né? Mais eu sei dar uma ordem boa. Mais, então, quer dizer, mas precisa eu fazer alguma coisa antes, né? Perfeito. Então é por aí. Tá? Ângela, fala um pouco do que a gente, né, do que você está pensando para a gente estar apresentando, né? Que vai ser a primeira vez que a COT vai ter um curso para preparar os alunos em inglês, né, para ajudar eles a performar aí nesse mercado internacional. Então, assim, vai ser uma coisa de 100 anos. Então, Não, fala vai um ser uma pouco do que coisa, você já planejou para a gente poder estar apresentando para eles. Eu pensei exatamente nisso tudo que a gente falou agora, assim, nessa parte prática para eles. Tanto numa parte prática oral, vamos dizer, se eles forem fazer uma entrevista, representarem uma empresa, trabalhar numa multinacional, ganhar em dólar, né? Quer dizer, as pessoas querem fazer isso. Muita gente me procura exatamente para vagas no exterior, né? Quer dizer, e agora existe muita coisa que é home office, né? Então a pessoa pode trabalhar em casa. O que precisa? Primeiro, para a parte oral, né? Ela precisa realmente desenvolver, e isso que eu vou fazer, como que a pessoa entre no jargão dela, como que ela faz uma apresentação, como que ela faz uma reunião, como que ela participa de um congresso e ela vai falar exatamente no congresso o que que o projeto que ela está liderando. Então, quer dizer, situações que a gente tem no Business English, mas dentro da área da pessoa. Né? Porque essa pessoa, inclusive, que eu preparei lá de entrevista da COT, né? Então ela tem muito conhecimento, é uma pessoa assim, e aí às vezes o que faltava ela dizer esse conhecimento. Ela não conseguia fazer com que aquele conhecimento todo fosse uma coisa valiosa. E às vezes o que falta, às vezes, no inglês, é isso, a pessoa fala como se fosse. A pessoa anos trabalhou naquilo, fez vários projetos, foi gerente de projeto, líder de projeto, e não conseguiu, às vezes, né, na hora de fazer uma entrevista, não consegue falar uma coisa que promova aquela pessoa. Né? Então, essa parte, e na parte de, vamos dizer, de escrita, né? A pessoa saber escrever um e-mail, se comunicar, toda na parte. Então, quer dizer, é um curso voltado para as habilidades listening, speaking, reading, writing, dentro da área de informática. Então, que ela vai poder ler alguma coisa, entender aquilo, mas como depois eu me comunico com uma pessoa daquilo que eu li. Como é que eu falo aquilo? Então, como é que eu escrevo? Como é que eu... Então, é bem prático do dia a dia da pessoa de informática. Como eu já trabalhei, eu fui tradutora em
em duas empresas enormes de informática. É muito interessante porque as pessoas são muito práticas, né? Então, só que elas não desenvolvem a comunicação, é muito. Exatamente, porque trabalha com máquina, às vezes acaba ficando um pouco humano. E essa parte eu quero ajudar. Porque Perfeito. essa parte aí é fundamental para que você seja escolhido numa empresa. Não é só o técnico. O diferencial hoje são as competências que a gente chama de soft skills, que são competências de comunicação, de empatia, de trabalho em equipe, essas competências que eu também vou ajudar aquela pessoa dentro da sua área, aí, a área de informática. Por que não a gente desenvolver pessoas melhores, né? Dentro da área de informática, sabendo bem o que ela faz, mas sabendo comunicar o que ela faz. É isso que eu Muito vou bem, fazer. Ângela. Vai ser bem legal isso. Vai ser bem legal mesmo, É, porque a gente percebe, né, a necessidade dos alunos estarem desenvolvendo também essas habilidades, né? exatamente. Porque muitas vezes eles se bloqueiam, eles são extremamente competentes tecnicamente, Sim, mas não se aventuram a vagas em que exigem o inglês e estão travados, né? Ali num piso salarial ou exatamente. para atender empresas de determinado nicho que só fala o nosso idioma. E o que está cada vez mais difícil, porque hoje em É, dia dificilmente você não tem conexões, né, com os outros idiomas. Porque, assim, por exemplo, a COT, a gente dá os cursos 100% na língua portuguesa. Só que quando a gente vai estudar para trazer uma tecnologia nova, os nossos professores e tal, essa busca do conhecimento, ela não está em português, ela está geralmente em exatamente. inglês. É, Então, assim, não tem para onde fugir, né? Poxa, eu fico muito feliz, né? A gente vai eu estar também. lançando esse curso brevemente Sim, na COT, divulgando para os alunos, né? Nossa ideia é que, como a gente já conversou, né? Ele seja presencial e também transmitido ao vivo aí isso. pelo Zoom, para poder atingir pessoas que de repente não têm a disponibilidade de deslocamento aqui até o que é o Sim, centro do Rio. E eu acho que vai agregar eu bastante. também acho. Eu também acho porque eu acho. Então, é juntar essa parte humana com a parte que eles já sabem. Eu acho que isso vai dar um upgrade, assim, um up para a pessoa, porque a pessoa às vezes não se desenvolve no inglês porque também falta no português essa comunicação também. O pessoal de informática, como eu conheci muito tempo, eu cheguei até a trabalhar na área de desenvolvimento de softwares, né? Quer dizer, então o meu chefe era o gerente geral dessa área. E ele falava isso. Infelizmente, as pessoas não sabem se comunicar. Elas são muito boas naquilo que elas fazem, na máquina, nos softwares, no hardware, eles são muito boas, mas elas não conseguem se comunicar. E às vezes isso fazia com que eles não fossem promovidos dentro daquela empresa. Porque ele falava isso, eu preciso também de uma pessoa que saiba liderar uma equipe. Como que eu vou promover essa pessoa se ele não consegue nem falar com uma pessoa do lado? Então ele vai ser líder só porque ele tem bom conhecimento? Não, né? Ele precisa ter outras habilidades. Então a gente vai poder também ajudar nisso também. Essas habilidades, fazer a pessoa conversar de outras, que não seja só o que ele faz, ele ou ela faz, né? Quer dizer, conversar de outras coisas, e isso ajuda muito a pessoa a se desenvolver como pessoa mesmo, e tirar o bloqueio também que a pessoa tem, talvez até de falar. Às vezes a pessoa é mais tímida, né? Às vezes escolheu essa área exatamente porque não quer conversar com as pessoas, Hum, quer ficar mais assim, e é isso que a gente pode desmistificar. Não é só perfeito, porque lida com máquina que vai ser máquina, entendeu? Dá para perfeito. desmistificar isso. Tá ótimo, Ah, é Ângela. muito. Então, assim, se você tivesse que deixar um recado, né, para essa nossa audiência, para eles irem se preparando enquanto a gente está no nosso treinamento no forninho, o que que eles podem fazer até lá por conta própria, que já vai ser uma boa base, para eles quando estiverem dentro desse treinamento, né? Entendi que Duolingo aí A não tem. Duolingo é Já se excelente. inscreve, já baixa, a galera, De vai. graça, de graça. É, Duolingo, de graça. Então é isso aí, é pois bem é. legal. Depois então, para você que está me ouvindo aqui, então, além disso, de procurar
aquilo que você tem interesse, né? Então, se é música, se é filme, que coisas que são interessantes para você, que coisas deixam você feliz dentro do inglês. A maioria do pessoal gosta de banda, de um cantor, de alguma coisa internacional, né? Sempre gostam de coisas internacionais. Então, quer dizer, às vezes pegar isso, começar a ver pelo que você já gosta, eu gosto muito, e começar a se interessar pela letra da música, a letra, ou o pedaço daquele filme, a gente começar a ver um pouquinho mais além do negócio, né? Eu achei bem bonito agora, a gente pode ter essa experiência que aconteceu com a Fernanda Torres. Ela falou isso, que se ela não tivesse inglês, ela não estaria em todas as entrevistas que estão fazendo, como quiseram fazer com Fernanda Montenegro, e naquela época ela não sabia inglês, a Fernanda Montenegro. Então ela falou assim, eu vi minha mãe não conseguindo performar, não conseguindo ir adiante, as pessoas não valorizaram minha mãe porque ela não sabia se comunicar. Quando eu vi isso, eu corri atrás, ela falou, eu corri atrás para eu aprender o inglês, porque eu também não tinha bom inglês. E hoje eu consigo, ela participa de todas as entrevistas em inglês, e todo mundo gosta, até porque, não só porque ela fala um bom inglês, mas assim, ela é muito engraçada, ela é muito divertida, então o pessoal fala mesmo, gosta de ouvir a pessoa falando. Imagina se ela não soubesse inglês, como ela perderia essa Com oportunidade, né? certeza. De falar, de estar como ela está, agora ela está no mundo, né? Por causa que ela fala inglês. Então, isso, ela foi para vários países, ganhou vários prêmios. Nossa, é impressionante. E agora está indicada ao Oscar, né? De torcer lá para ela ganhar. Mas ela, estou dizendo assim, que ela se promoveu, conseguiu por causa do inglês dela. Perfeito. Se ela não tivesse isso, ela não teria, a gente não estaria vendo ela tão como a gente vê agora, hoje em dia, por causa que ela está nas mídias, por causa do inglês, né? Perfeito. Então, é isso aí. Então, Então, muito ó, obrigada pela oportunidade, tá? agradeço imensamente esse espaço, né? E brevemente estaremos lançando, né, esse curso que tem o foco em preparar os nossos alunos para o mercado de trabalho com a Sim. fluência no idioma, né? Focando nesse nicho com a professora Ângela, a parte do idioma em inglês. Muito obrigada, Obrigada a você, Ângela, muito feliz de estar tá? aqui. Fico muito feliz da nossa conversa Eu também. e em breve estaremos aqui novamente com alunos contando as suas histórias, né? Exatamente. De Isso aí, sucesso. isso. Obrigada aí a Tá? você. Muito Obrigada pela obrigada. audiência. Tchau, Obrigada, beijo. tchau. Tchau.